Bem, vou falar em português, né? Creio que a maioria da plateia é brasileira, embora haja alguns ingleses, mas me disseram que há também tradução simultânea. Bom fim de tarde para todos. Essa foi, aliás, a introdução mais rápida que eu já presenciei. Não deu tempo de olhar para as minhas notas, mas, enfim, estava na expectativa de poder fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui na London School. Eu estudei na London School, carrego grandes lembranças e uma frustração porque eu não tive tempo, por razões burocráticas, de terminar meu doutorado aqui. Para quem não sabe, eu fui, já disse isso várias vezes, mas fui aluno do Ralph Miliband, pai dos dois Milibands famosos da política inglesa, que eram da idade dos meus filhos. Enfim, o tema é sobre o standing internacional, a posição internacional do Brasil e os impactos da crise. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que foi feito na política internacional, ainda que isso possa ser repetitivo para muitos, e começar dizendo que o Brasil é um país que na área internacional atuou, em geral, abaixo da sua potencialidade. Quer dizer, o potencial de atuação do Brasil era muito maior. Eu me lembro que uma vez eu era ministro ainda do governo do presidente Itamar Franco e li um artigo no New York Times de uma pessoa, até um intelectual, com o qual frequentemente discordei, mas essa frase dele marcou, eu já mencionei isso outras vezes, mas imagino que o público seja outro, em que ele dizia que o Brasil punches below its weight. Né, quer dizer, em português é um time que joga abaixo da sua liga, né, que está na segundona ou na terceirona, em vez de quando é um time que, por todas as razões, né, um país que está entre os 5 maiores do mundo, tanto em território quanto em população, que, dependendo da taxa de câmbio, chegou a ser a 6ª economia do mundo, 7ª, 8ª, mas não importa, se for por poder de compra, provavelmente entre as 5 maiores economias do mundo, obviamente é um país que tem que ter uma presença internacional importante. Né? E essa crítica, essa alfinetada, melhor dizendo, do Castaneda, me marcou naquela época, e naquela época eu servi no governo Itamar Franco, aliás, com muita honra, foi um governo muito importante, muitas coisas boas foram feitas. 1 ano e meio não dava também para transformar muito as coisas. Demos muita ênfase, porém, à integração sul-americana, ao Mercosul, que eu vejo ameaçado agora sob a pseudo-flexibilização. Não existe flexibilização, ou você é ou não é. Não há condição, não vou fazer metáforas aqui que soem feias, mas não existe meia união aduaneira. Ou é união aduaneira ou não é aduaneira. Não é? Se você voltar para ser uma área de livre comércio, como muita gente sugere, através da flexibilização da tarifa externa comum, é o EFTA. Não sei se alguma das pessoas aqui sabe o que é o EFTA, só os estudiosos. No meu tempo de jovem, havia 2 grandes correntes. Uma que defendia a União Aduaneira, que era o mercado comum europeu, hoje a União Europeia, e a outra que defendia o EFTA, a Área Europeia de Livre Comércio, que ainda existe, mas que ninguém nem sabe que existe, não é? Porque as áreas de livre comércio vão e vêm, elas não têm, digamos, um substrato político de integração que tem a União Aduaneira, e talvez por isso mesmo muita gente seja contra, mas é por isso mesmo também que eu e muitos outros somos a favor, porque nós queremos uma integração da América do Sul, não só porque está na Constituição, a integração latino-americana, então já por si só é um objetivo que tem que ser perseguido, mas porque, de fato, para um país como o Brasil, da extensão do Brasil, e com fronteiras com 10 outros países, eu fui depois ministro da Defesa e pude ver a importância disso, viver em paz com seus vizinhos é uma coisa absolutamente fundamental. E viver em paz não é algo que possa se fazer só em abstrato, você assinou um tratado de paz e ficou, não. Viver em paz é uma coisa que você renova todo dia. Eu costumo brincar, integração é que nem casamento, é um compromisso que você tem que renovar. Minha mulher deve estar me ouvindo de longe. Eu já tenho 50 anos de casado, quando o Mercosul fizer 50 anos, vamos fazer uma análise. É um compromisso que você tem que renovar todos os dias, não é? E quando ficam essas dúvidas sobre a tarifa externa comum, eu fico muito preocupado, sinceramente, mas isso é um pequeno parênteses. Então, nós fizemos coisas importantes no governo de Itamar Franco, mas havia muitas coisas que talvez não desse para fazer, não desse para realizar plenamente o potencial. E aí eu faço uma pequena análise histórica. O ministro Barroso, que conhece muitas coisas melhor do que eu, talvez os parlamentares aqui presentes também, mas
eu faço a seguinte análise, que pela minha idade eu acho que eu posso fazer. Eu acho que o Brasil, eu fui diplomata durante 50 anos praticamente, incluindo o período que eu fui ministro, tirando duas, digamos assim, licenças poéticas, que eu fui presidente da Embrafilme no meio tempo, no tempo, aliás, do governo militar, e tive que sair da Embrafilme por causa disso, então já vivi momentos muito duros da realidade brasileira, porque autorizei um filme que tratava do tema da tortura, que já não era mais praticado, mas pelo menos sistematicamente, mas que ainda era um nervo exposto. Mas fui 50 anos diplomata, praticamente. E eu vejo ao longo desse período que o Brasil sofria de vários déficits. O primeiro era o déficit democrático, que limitava a nossa ação. Durante muitos anos, o Brasil sequer se candidatou ao Conselho de Segurança como membro não permanente, porque ele não queria estar exposto, ele queria ficar quietinho, que ninguém falasse dele, ele também não ia falar de ninguém. Nós éramos aquela ilha de paz, se dizia, né? Ilha de segurança, ilha de tranquilidade, que se dizia. E era isso. Então havia o déficit democrático, que foi superado, veio o governo civil, veio eleições diretas, etc. Havia também um déficit da estabilidade econômica. As pessoas da minha geração, quando hoje você ouve falar de inflação de 10% e fica assombrado, e é para ficar assombrado mesmo, não estou defendendo o contrário não, mas 10% era sem o lucro, porque na minha geração era 40%, 50%, 60%, e chegando quase a 1.000% ou mais de 1.000% no último ano do governo Sarney. Então, esse déficit também foi cumprido. O governo Itamar Franco teve um papel importante nisso. Eu reconheço também políticos do PSDB, partido do qual não participo, né, que, digamos, eu sou filiado ao PT, embora o que eu estou dizendo aqui não é... Me chamaram de ministro. Primeiro, não interpreto o governo de maneira nenhuma, nenhum governo, nem o interino, nem qualquer outro. E segundo, também, não estou falando em nome do PT, estou falando em nome pessoal meu. Mas, enfim, então eu acho que foi uma coisa importante essa estabilidade econômica, deu credibilidade ao país. E havia um outro grande déficit, que era o déficit social, que eu acho que começou a ser atacado para valer no governo do presidente Lula. Não que não tenha havido iniciativas antes, sempre houve aqui ou ali, enfim, coisas diferentes, mas na merenda escolar, até na época do governo militar, depois período do Fernando Henrique também houve algumas iniciativas, mas nunca no Brasil, e isso é absolutamente certo e estatístico, houve uma concentração tão grande no objetivo, uma ênfase, melhor dizendo, a palavra concentração aqui não é boa, uma ênfase tão grande numa melhor distribuição de renda. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que marca para sempre o Brasil. E eu digo a vocês, eu tenho uma demonstração, assim, para mim, gráfica desse fato, usando aqui o ditado chinês, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, quando eu vi os protestos pela diminuição ou atraso do FIES. 15 anos antes, ou 20 anos antes, raríssimas daquelas pessoas que você via na televisão estariam sequer se candidatando a um curso universitário. Não é? Porque nós sabíamos muito bem, né, e eu no Itamaraty tentei atuar nisso, que o preconceito não é uma coisa que... às vezes está, mas não está totalmente instalado aqui na sua testa que você tem preconceito, é sutil. E é preciso que, aliás, o que justifica e exige ações afirmativas, como nós fizemos, aliás, no Itamaraty, é justamente essa necessidade de superar essas dificuldades que são colocadas tanto por gênero ou por raça, etc. Uma boa história de não sei se chegaram a conviver junto da ministra Ellen Grace, que ela uma vez, num Dia Internacional da Mulher, foi falar no Itamaraty, eu era ministro. Ela contava a história de quando ela era jovem, por alguma razão, ela passava sempre em frente ao Palácio Itamaraty no Rio, e diziam assim: "Tá vendo, Ellen? Você é tão preparada, conhece tantas coisas, quem sabe algum dia você casa com um diplomata?" Então essa era a visão. Bom, foi presidente do Supremo Tribunal, então demonstrou na prática que o Brasil estava avançando. E está avançando também em outras áreas. Mas isso ficou claro para mim, evidente para mim, nessa questão do FIES. Nem sei se o FIES é a forma ideal ou não é ideal, mas esse fato para mim foi marcante dessa mudança social que está ocorrendo no Brasil e que tem a ver, naturalmente, com ações tomadas durante o governo do presidente Lula. Então, vencidos, ou estando por vencer, ou na expectativa de vencer esses 3 grandes déficits, o Brasil pôde ter uma política externa mais afirmativa, que eu chamei
de ativa e altiva, né? É uma expressão que me ocorreu no momento em que eu fui convidado para ser ministro, tinha que 2 minutos para falar, porque havia outros ministros também, ia falar o presidente. Falei, então, eu disse, olha, vamos, em vez de tentar definir a posição em relação a cada assunto, falar da atitude geral. E a atitude geral é essa, ativa e altiva. E por quê? Porque ativa, porque em muitos casos, eu fui embaixador muitos anos do Brasil e sempre fui bem tratado do ponto de vista político, embora tenha ficado dois períodos no corredor, quando saí da Embrafilme e quando saí do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas isso é normal, faz parte. Outro dia alguém estava pensando numa pessoa que foi exonerada, eu falei, olha, essas exonerações é o preço que você paga pela coerência, você tem que enfrentar essas realidades, né? Então, o que não justifica, talvez, mas de qualquer maneira é preciso que internamente você tenha a capacidade de ver isso. Eu, quando saí da Embrafilme, eu estava vivendo meu auge lá dentro e tive que sair. Mas, enfim, então, dentro desse contexto, nós procuramos ter mais presença, porque eu costumava receber essas instruções como embaixador, mesmo dizendo assim, olha, o Brasil pode defender tal posição, mas não seja protagônico, não seja proativo, cuidado para não ferir o interesse de A ou de B, ou a posição de A ou de B. Eu não via razão para aquilo, todo mundo queria saber qual era a opinião do Brasil, e muitos seguiam, já antes, não estou falando do governo Lula, já seguiam. Então eu não via razão para isso, eu achava que o Brasil tinha, ao contrário, que ser mais ativo. E altivo no sentido de que o Brasil não seria apenas um país que reagiria, e em geral, ou frequentemente, pelo menos, não quero ser generalizar demais, frequentemente com uma certa submissividade, que apenas reagia a uma agenda de fora, mas que também era capaz de criar a sua agenda. Então, porque eu acho que a capacidade de você atuar internacionalmente, ou na política, ou em qualquer política, é você ajudar a fazer a agenda, não apenas a reagir a uma agenda que vem feita por outra. Então, o que eu acho que nós fizemos durante o governo do presidente Lula, em que eu fui ministro das Relações Exteriores, procurei continuar um pouquinho naquilo que me cabia no Ministério da Defesa, foi justamente que o Brasil pudesse ter a sua agenda própria. Então, várias coisas foram feitas no terreno das negociações comerciais multilaterais. Nós criamos o G20, não o G20 dos líderes, mas o G20 comercial, que teve uma importância muito grande, que impediu que um acordo que era muito desfavorável, porque hoje em dia, agora, parênteses, um acordo que era muito favorável ao Brasil fosse firmado, há uma obsessão de afirmar acordos internacionais. Nós precisamos ver o que eles têm, o que eles contêm. Eu não tinha preconceito, necessariamente, com relação à ALCA, desde que nós conseguíssemos negociar algo que fosse razoável, mas as imposições que havia lá dentro tornavam impossível, né? Em matéria de propriedade intelectual, em matéria de compras governamentais, em matéria de investimentos, né? E hoje, quando as pessoas falam, o Brasil não pode ficar só no multilateral, tem que ir para esses acordos, tudo bem, mas vamos ver o que eles dizem, vamos ver se nós estamos preparados a pagar aquele preço, e se é vantajoso para nós pagarmos aquele preço. Eu tenho me envolvido muito ultimamente nas questões de saúde, e vejo que uma das críticas maiores que se fazem, inclusive nos próprios Estados Unidos, ao TPP, famoso, né, o Trans-Pacific Partnership, e também, ainda em negociação, o TTIP, que é com a União Europeia, é o tipo de cláusula de propriedade intelectual, que torna, vulgarmente conhecido como, ou melhor, no jargão conhecido como TRIPS Plus, que torna muito mais difícil a utilização de medicamentos genéricos, né? Essa é uma grande preocupação de de 2 comissões criadas pelo secretário-geral da ONU, é uma preocupação central, e eu vejo que as pessoas, não, precisamos fazer acordos bilaterais. Bom, tudo bem, vamos fazer os acordos bilaterais, mas vamos ver como serão. Eles atendem às nossas reivindicações, por exemplo, algum desses acordos bilaterais toca no problema, toca sequer no problema dos subsídios domésticos, que é aquilo que mais fere a agricultura brasileira, tanto a agricultura do agronegócio quanto a agricultura familiar, toca sequer? Não toca. Isso está fora, porque nem Estados Unidos nem a Europeia querem tratar disso. E nem pode ser tratado fora do âmbito multilateral, porque ali é um pouco como uma guerra de faroeste, um não vai jogar fora as suas armas se os outros estiverem ainda armados. Então, quer dizer, a nossa preferência pelo multilateral era, em parte, por causa disso. Mas lá criamos o G20 e conseguimos uma negociação, conseguimos evitar um acordo ruim e conseguimos encaminhar algumas coisas positivas. Algumas, poucas, na realidade, estão dando fruto agora, como a eliminação dos subsídios de exportação agrícola, que foi uma coisa que, na realidade, o que aconteceu agora foi acertado em Hong Kong, numa reunião ministerial,
amplamente liderada pelo Brasil. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade, eu não sei o que digo, qualquer jornal da época vai mostrar isso, sobretudo os não nacionais, mas se bem que alguns nacionais também. Enfim, então passamos a ter essa atividade. Fomos criando novos relacionamentos que existiam potencialmente. A nossa relação com a África, que sempre despertou, desde o movimento de descolonização, interesses intelectuais, que não tem nada de esquerda, Eduardo Portela, etc., escreveram o Brasil e o mundo afroasiático, enfim, coisas desse tipo, já nos anos 60, e que houve aqui e ali uma outra ação, mas muito limitada e, ultimamente, digamos, dentro de uma perspectiva muito pragmática, entre aspas, de política externa que só vê o resultado imediato, até havíamos fechado embaixadas. Fechado embaixadas, por exemplo, em Zâmbia, onde depois empresas brasileiras se estabeleceram para a exploração de minérios. Então, e além disso, a minha primeira viagem, eu já tinha viajado à África outras vezes, inclusive no governo do Itamar, mas quando a primeira viagem no governo Lula, eu vim de lá e escrevi um artigo dizendo assim, a África tem sede de Brasil. E, de fato, era isso que eu senti. Eles queriam mais cooperação brasileira, esperavam muito do Brasil. E tem uma frase de um pesquisador que está em Harvard, aliás, um professor africano, Calestus Juma, que eu acho muito assim, essencial, que eu disse, devia ser o lema da nossa agência de cooperação, que tem sofrido muito nos últimos tempos. Para cada problema africano, existe uma solução brasileira. Eu acho até que talvez ele tenha sido mais generoso do que foi, mas de qualquer forma, é essa expectativa na África que existe no Brasil, além de todas as relações, o fato de que, quando eu vejo, por exemplo, uma comparação, você lê na mídia, claro que a mídia não tem que ser perfeita, mas você vê a comparação do tipo, o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha, mas a Alemanha não tem metade da população afrodescendente, Berlim não fica, ou nenhuma cidade na Alemanha, vamos pegar Hannover, sei lá, não fica a 4 horas de avião pelo mar diretamente, como fica Natal de Dakar, ou Recife de Dakar, né? Não tem que se preocupar com o Atlântico Sul, que nós temos que preocupar com uma área de paz e livre de armas nucleares, etc. Bom, então a proximidade com a África tem essa razão. Agora, além disso, possibilitou inúmeros negócios. Mesma coisa com os árabes, onde a presença da população de origem árabe no Brasil é muito forte, é muito grande, e, no entanto, a relação concreta era muito pequena, até que o presidente Lula tomou a iniciativa de fazer a primeira cúpula entre países árabes e América do Sul. Ao mesmo tempo, fizemos uma nova... uma visão assim, de uma nova configuração, que foi o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que era, assim, era ver 3 grandes países em desenvolvimento, 3 democracias, 3 países multiculturais, cada um numa região do mundo de desenvolvimento. E é o IBAS que está na raiz dos BRICS. Eu não quero diminuir o mérito do Jim O'Neill, porque foi ele que pensou o termo BRIC, aliás, que não tinha África do Sul, porque a preocupação dele não era política, era apenas de criar digamos assim, um acrônimo para um fenômeno econômico. Outro dia sentei ao lado dele, numa dessas reuniões sobre saúde, porque ele estava cuidando agora de... Interessante essa coisa aqui dos britânicos, que eu acho muito boa. Ele é o secretário do Tesouro, vice-ministro do Tesouro, Minister of State, e ele encarregaram, já terminou até de fazer um relatório sobre resistência antimicrobiana. E eu, por causa de uma organização de que eu faço parte, a que eu estou ligado, melhor dizendo, sentei do lado dele. Eu falei, olha, você inventou os BRICS, mas nós fizemos. E os BRICS, quando eu digo nós fizemos, é isso, porque quando fizemos o IBAS, que se reunia regularmente, tanto a China quanto a Rússia, de alguma maneira, se sentiam excluídos. Mas por quê? Nós não somos democráticos? Por que nós não devemos participar? E, digamos, desse impulso, resumindo muito, resultou também os BRICS. E os BRICS, as pessoas, mas cadê os resultados? Bom, primeiro, o nosso comércio com esses países aumentou exponencialmente, como aumentou com os árabes, como aumentou com os africanos. Segundo, a modesta, porque foi modesta a reforma que se pôde fazer no sistema de cotas do Banco Mundial e do Fundo, só foi possível por causa da ação dos BRICS, que passaram a ter um peso dentro do G20 e, mais ainda, isso foi aprovado numa reunião do G20, estou falando agora do G20 de líderes, foi aprovado numa reunião do G20 de 2010 e só foi aprovado no Congresso americano muito recentemente, um ano passado, pouco depois da criação do Banco dos BRICS e do Fundo de Contingência dos BRICS, que, de certa maneira, mostraram que havia uma alternativa. Olha, se vocês não fizerem nada, nós vamos procurar outros caminhos. Esses caminhos
são exaustivos, eles conseguem preencher todas as nossas necessidades? Não sei, mas eles nos dão alguma capacidade de mobilidade, de não ficarmos presos a um único esquema. Então, essas coisas todas deram ao Brasil, e outras ações, que eu não tenho aí tempo aqui de mencionar, tanto na região quanto fora da região, mostraram que o Brasil tinha uma grande capacidade de ação. Para dar alguns exemplos, nós estamos vivendo agora uma crise tremenda na Venezuela, que se desenvolveu até já mais do que a outra. Mas em 2003 era também uma grande crise, porque tinha havido uma tentativa de golpe de Estado em 2002, que o Brasil, aliás, condenou mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso, e em 2003 nós criamos, o Brasil criou, foi uma proposta brasileira, o grupo de amigos da Venezuela, que foi o que assegurou que houvesse um referendo revocatório, que agora não se consegue realizar. Por quê? Porque o Brasil tinha credibilidade para fazer isso. O Brasil podia falar com a oposição, podia falar com o governo. Podia ser que uns gostassem mais de nós do que outros, nós falávamos, como também em crises internas na Bolívia, não só o Brasil, mas junto com a Unasul, quando chegou a haver quase ameaça de secessão na Bolívia, a crise entre a Venezuela, entre a Colômbia e o Equador. Em todas essas crises, o Brasil teve uma postura muito atuante, não ficou esperando acontecer um caso, foi lá, agiu. E Cuba, toda a nossa aproximação com Cuba, quando as pessoas criticam o Porto de Mariel, eu fico pensando o seguinte: gente, o Porto de Mariel é o maior símbolo da abertura de Cuba economicamente para o mundo, porque ninguém faz um porto de águas profundas, como é o Porto de Mariel, para comerciar com a Nicarágua. Não é, por mais que seja que goste da Nicarágua, aquilo era para comerciar com os Estados Unidos, estava óbvio. E o presidente Obama percebeu isso. E eu acho que o Brasil contribuiu para isso, porque vocês virem, até para o reatamento de Cuba com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com Cuba, e se virem, pelo menos as justificativas oficiais do Departamento de Estado, uma delas, acho que isso está até num discurso do Obama, se eu não me engano, ele se menciona que todos os países do continente já tinham relações com Cuba, e Cuba estava sendo convidada para a cúpula das Américas, a cúpula hemisférica. E ia deixar os Estados Unidos na situação de constrangimento de ou não ir, ou enfrentar uma situação, eu não sei se é essa a razão, claro que há muitas outras coisas, inclusive de política interna, que contam, não tenho inocência a esse respeito, mas isso precipitou, porque na aproximação da última reunião de cúpula hemisférica, os Estados Unidos tiveram, Panamá, se não me engano, tiveram quer dizer, antes disso, os primeiros gestos foram feitos. E eu até escrevi, eu tenho um amigo, eu não o conhecia antes, mas fiquei conhecendo depois, o David Rothkopf, que é da revista Foreign Policy. Quanto tempo? 10? Quando eu vi a revista Foreign Policy, eu falei, depois de Cuba e depois que o Obama defendeu com as mesmas palavras uma política de engajamento em relação ao Irã, eu disse assim, todo mundo entende inglês aqui, né? First Cuba, then Iran. The U.S. foreign policy is ever more like the Brazilian foreign policy. Então, e ele me respondeu de uma maneira simpática, etc. Não, até completei. First Cuba, then Iran. Engagement instead of confrontation. Bom, então, tudo isso deu ao Brasil um prestígio muito grande na área internacional. Não havia reunião internacional importante que transcendesse os desenvolvidos. Claro que algumas reuniões o Brasil não fará parte nunca, né? Como é duvidoso se deve fazer parte da parceria transpacífica, que é no Pacífico, e cujo objetivo principal é isolar a China. Nós não temos nada, nós não estamos nesse jogo. Cada um faz o que quer, mas não é o nosso jogo. Então, o Brasil não havia reunião importante, por exemplo, as reuniões do G8, tinha aquelas G8+, G8+, sempre o Brasil fazendo parte, sempre o Brasil e outros países também, Índia, África do Sul, etc. Quando se criou o G20, obviamente, já foi para acomodar países como o Brasil. O Brasil, nas negociações do OMC, depois da nossa atitude firme, ativa e altiva, em Cancún, o Brasil passou a fazer parte do grupo mais central de negociações da OMC, porque lá, em negociações comerciais, tudo é assim, são círculos, quase em qualquer negociação grande, né? Concêntricos. Então, antes tinha uma coisa que chamavam Quad. O Quad era o quê? Era Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. E o Quad foi substituído pelo G4, que era Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia.
né? E eu recebi delegações, mas eu recebi inúmeras vezes delegações do Japão, parlamentar, querendo saber o que se passava. Quer dizer, o Japão, uma vez perguntaram ao Roberto Azevedo, que eu encontrei no avião outro dia, porque ele era meu assessor para essa parte comercial, e ele me contou assim, um pouco, mais ou menos como eu vou dizer, disse assim, que um desses parlamentares japoneses falou, in world trade, Japan big, Brazil small. In WTO, Brasil big, Japan small. How come? Então, quer dizer, era toda essa política também, essa diplomacia ativa que causava essas coisas. Bom, então isso tudo deu prestígio. O Brasil foi convidado para a Conferência de Anápolis, com 2 N's, vale a pena dizer para os que moram em Brasília, né? Sobre o Oriente Médio. Foi o único país em desenvolvimento, quer dizer, um dos 3 países em desenvolvimento não predominantemente islâmico, convidado para a conferência, teve uma participação ativa, conversamos ativamente, e teve sempre falando muito com Israel também, ao contrário do que a mídia brasileira diz. Quer dizer, ao mesmo tempo que uma vez, aí já por causa do Irã, a mídia brasileira botou uma foto minha do lado do Ahmadinejad, como se fôssemos os 2 grandes inimigos de Israel, o Netanyahu estava pedindo a nós, e a mim pessoalmente, por cima até do chanceler dele, que pudesse ajudar na mediação do acordo com a Síria, porque a Turquia, que antes estava envolvida nisso, tinha se afastado. Então, o Brasil tinha essa posição. A própria declaração de Teherã, não vou contar a história toda agora, porque é muito longa, eu escrevi um livro sobre isso, então, e a editora ainda tem esperança de que venda, enfim, mas a própria declaração de Teherã foi um pedido do Obama. O Obama chegou para o Lula na conferência de L'Aquila, que era uma conferência em que o tema principal era clima, e achávamos que ele ia falar de clima, ele falou com aquele jeito dele, que uma outra diz assim, this is the guy, né, uma coisa assim, this is my man. Ele chegou e disse assim, olha, eu estendi minha mão e não fui correspondido, reached out. E eu preciso, no final, com relação ao Irã, e eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Então, quer dizer, aquele mito que se criou na mídia brasileira e na elite brasileira, que o Brasil estava se metendo e não foi chamado, é absolutamente errado. E com relação aos resultados, idem, porque, por motivos diversos da política, que também não vou entrar aqui, na época a declaração de Teherã, embora ela fosse em todos os pontos substantivos, exatamente aquilo que os Estados Unidos nos havia pedido 6 meses atrás, e que o presidente Obama reiterou por carta para o presidente Lula e para o primeiro-ministro Erdogan, então primeiro-ministro Erdogan, 3 semanas antes, foi obtido. E eram as coisas, ministro Barroso, as mais verificáveis do mundo, porque era quantidade, lugar e tempo. Não há 3 coisas mais verificáveis do que isso, não havia como enganar. Se enganasse, já estava fora, e era uma medida... Bom, mas 2 anos depois, uma professora e uma pessoa muito atuante, Anne-Marie Slaughter, que era secretária de planejamento do tempo da Hillary Clinton, escreveu um artigo para o Financial Times, que a pressão sobre os Estados Unidos para agir militarmente estava ficando muito grande, porque o programa nuclear iraniano era um problema, de uma maneira ou de outra. Então, como havia uma pressão muito grande, ela escreveu um artigo no Financial Times, uma entrevista, não me lembro, em que ela diz o seguinte, quem sabe está na hora de nós olharmos para aquele acordo que a Turquia e o Brasil haviam proposto. Claro que o acordo que finalmente se assinou é diferente, mas o Brasil mostrou que era possível. E o que o presidente Obama diz depois, para rebater os seus adversários, né, é exatamente o que nós dizíamos. Quer dizer, você tem que... Negociação implica 2 coisas, e negociação de desarmamento principalmente, confiar e verificar. Agora, se você não confia, se você é parte do princípio que você está lidando com pessoas que vão te enganar na primeira esquina, não andar mesmo. E eu acho que nós mostramos que era possível. Bom, tudo isso para dizer que o Brasil teve um high standing, e eu acho que tudo isso está um pouco em risco. Eu não posso dizer o que vai acontecer, mas eu já mencionei, por exemplo, essa obsessão com os novos acordos comerciais, que podem ferir conquistas que foram obtidas até no governo anterior. A questão de... Não enxergo bem, mas... bom, na questão de propriedade intelectual e saúde, isso aí foi uma conquista na época do governo Fernando Henrique, em que o ministro da Saúde é o atual chanceler. E, graças a isso, nós conseguimos, na época, a possibilidade de fazer remédios genéricos sem sofrer retaliações comerciais. Eu devo dizer o seguinte,
talvez um pouco exagerando e com um pouco de megalomania, como as pessoas dizem, eu digo que eu fui, não sei se fui campeão, mas eu estive entre os primeiros em matéria de bola na trave. Eu fiz muita coisa que foi bola na trave, a Declaração Teherã foi bola na trave, umas propostas que eu fiz lá para o desarmamento, até hoje vocês podem ler lá, The Armoring Proposals, bola na trave, um painel sobre o Iraque que eu dirigi foi bola na trave, porque depois veio o 11 de setembro, etc. Mas, enfim, mas um gol eu fiz, que foi essa coisa de TRIPS and Health, propriedade intelectual e saúde, que é até hoje a declaração de Doha, de TRIPS and Health, que, com o apoio do ministro da Saúde, e eu negociando, conseguimos fazer uma exceção de direitos humanos para as normas comerciais, uma coisa muito, muito rara e muito difícil. Então eu vejo essa obsessão para fazer um acordo a qualquer preço com muita preocupação, enorme preocupação, porque tudo é sedutor num primeiro momento, porque você vê aquele mercado europeu, o mercado americano, ele não vai se abrir da maneira, porque na hora que você pede, por exemplo, com todo respeito aos europeus aqui presentes, mercado de carne, eles dão de um lado e tiram do outro. Não, eu vi isso com grande imaginação, porque lá em Bruxelas tem 26, sei lá, 27 países pensando para ver qual é que faz a coisa mais complexa. Eu ia usar a palavra pérfida, mas eu não acho adequado. Mas, enfim, então, e a mesma coisa as pressões dos Estados Unidos para que você abrisse mão de compras governamentais como instrumento de política industrial, que aceitar esse TPP, por exemplo, tem, ministro Barroso, algo que no Brasil sempre foi considerado inconstitucional, que é a disputa de investidor-Estado. Não sou jurista, não vou me pronunciar sobre isso, mas que politicamente é um absurdo, porque o investidor pode acionar o Estado. Agora, o Estado não pode levar a disputa com o investidor para o foro intergovernamental. É uma coisa totalmente absurda, que os países, em geral, muito menores e mais frágeis, acabam aceitando, porque para eles por exemplo, digamos, vender produtos de cobre ou algumas flores e tal, para o Chile resolve o problema, para o Brasil não resolve. Isso não é questão de ser bom ou ser mal, mas não resolve. O Brasil precisa de uma coisa mais ampla. Isso é uma coisa. Digamos assim, a pouca importância dada à África, acho que agora até se tentou corrigir um pouquinho, aproveitando uma escala do avião Cabo Verde, que a escala é obrigatória, mas muito bom que tenha resolvido aproveitar a escala para fazer uma visita bilateral. É importante. Mas falou em fechar embaixadas, eu acho isso uma coisa totalmente, até as duas que foram mencionadas, dois países que sofreram do ebola, em que o Brasil procurou ajudar. O Brasil foi um dos países em desenvolvimento que ajudou, e no caso de um deles, que é a Libéria, é o único país africano governado por uma mulher. Parece até uma coisa, né, dessas coisas que você diz, o que é o preconceito? Você não sabe, o preconceito está lá no fundo da cabeça, ou então há uma falta de informação muito grande. Então, essas coisas todas eu sinto que afetam a capacidade de ação do Brasil. E o que ocorreu no Brasil, e eu não vou entrar também em análises legais, porque nós temos aqui o ministro Supremo, que ele pode dizer, mas em termos políticos, no conceito weberiano da legitimidade, é algo que deixa a desejar, né? Porque eu outro dia estava explicando para um argentino o que tinha se passado no Brasil. Eu falei, não, é como mudar da Cristina Kirchner para o Macri, só que sem eleição. Não é? Então, e também quando eu tive um debate com o Hard Talk na BBC, que me mas eu também estava nos Estados Unidos, tive impeachment é uma coisa legal. Não, é legal. E na época do Nixon, eu estava, aliás, por acaso, nos Estados Unidos as duas vezes, quando teve o episódio do Nixon e o episódio do Clinton. Em ambos os casos, não teria havido uma aliança do vice-presidente ou do presidente da Câmara, no caso que foi o Ford, com uma ala oposta. Não era disso que se tratava, quer dizer, digamos assim, você não passou a ter um governo, sei lá, de centro-esquerda, ou não sei o quê, porque essa palavra centro em política, eu não acredito em centro em política, mas enfim, ter um governo dito de centro-esquerda para passar para um de centro-direita através de uma medida judicial. Acho muito estranho. Acho que isso é uma coisa muito estranha, eu acho que o Brasil está sofrendo com isso muito, porque eu vivi também, como muitos não, mas alguns de nós viveram o impeachment do Collor. O impeachment do Collor uniu o país. Esse impeachment, o que quer que seja, mesmo que seja legal, que seja tudo correto, ele dividiu o país de uma maneira muito profunda. E eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é como unificar o país, como encontrar aquela base de que... Claro que as divergências persistirão, um é socialista, outro é neoliberal, o outro uma coisa diz que é outra, social-democrata, não sei, mas enfim, seja como for, você precisa ter um consenso sobre a base, porque senão não há um país. Eu acho que esse consenso é possível, mas eu acho, honestamente, minha opinião, volto a dizer, não é nem opinião nem enfim, de ninguém em especial, nem do partido ao qual me afiliei já no final do governo Lula. Eu acho que nós precisamos de uma
falo muito da Lava Jato, a única coisa que pode lavar realmente a alma dos brasileiros é uma eleição geral ou uma Assembleia Constituinte. Porque eu acho que isso, o problema, claro que os crimes e os ilícitos têm que ser punidos, não há a menor dúvida, isso é uma coisa importante, mas a raiz da corrupção no Brasil é um sistema político no qual eu tive que dizer para um americano, assim, rapidamente, que me perguntou o que era, eu estava por e-mail, então eu falei assim, too much money, too many parties. E não é possível um sistema político conviver com essa realidade. Então, nós teríamos que ter alguma forma de chegar a uma reforma política para valer. Uma constituinte, a presidenta Dilma percebeu isso, mas no momento que já era difícil, já era 2013, depois daquelas manifestações, etc. Uma forma. Eu acho que a única forma de chegar a isso, aí é uma questão, são duas coisas. A presidenta Dilma tem que ser absolvida e voltar, mas ela tem também que assumir o compromisso das eleições gerais ou da Assembleia Constituinte. Aí é preciso ver, eu também volto aqui com toda humildade diante do ministro Supremo, mas eu vejo que há pelo menos um debate sobre a constitucionalidade. Acho que se for uma emenda constitucional que o Partido Executivo, há juristas que consideram que isso pode ser considerado legal, e isso seria a única... E veja bem, agora eu vou dar a minha frase de otimista, que eu gosto sempre. Alguém me disse que, seja otimista, dê uma palavra de otimista. Eu falei, é difícil, viu? No Brasil hoje, cada coisa que ocorre torna mais difícil você fazer algum pronunciamento otimista. Mas tem uma coisinha que eu acho otimista, que me dá um sinal de alívio. Não sei o que o deputado Molon pensaria disso. Mas eu leio nos jornais, porque a minha informação só chega pela mídia, viu? Então eu não sei também até que ponto. Mas eu leio, aliás, em geral, assim, no telefone. Eu leio nos jornais que, digamos assim, o bloco de esquerda, falar assim, PT, PDT, PCdoB, não sei a rede bem, onde é que se é de esquerda, mas enfim, vamos dizer a rede, não é de esquerda, não sei, eu não vou me pronunciar sobre isso. E o bloco, digamos, que antes era oposição, que não se considera de direita, mas que, digamos assim, que inclui o centro-direita, estão conversando sobre a presidência da Câmara. Para evitar o quê? Para evitar que aqueles interesses que são puramente clientelistas prevaleçam. Eu acho que esse é o caminho do Brasil, inclusive para discutir a emenda constitucional. Esse é o caminho do Brasil. Eu me lembro que no tempo quando a Constituinte se discutiu a Constituinte, havia quase que um consenso de que o voto distrital misto seria melhor. Depois isso ficou sendo bandeira do PSDB e do PT, voto em lista. O distrital misto é melhor do que o que existe hoje. Eu não sei se, pelo menos, diminuiria o custo brutalmente. A eleição no Brasil, não há eleição no mundo parlamentar, proporcionalmente, pelo menos, tão cara quanto o Brasil. Acho que nem nos Estados Unidos. Presidencial, não digo, lá é muito caro. Mas as eleições, porque lá é totalmente distrital. Claro que você fazer totalmente distrital tem o inconveniente de você paroquializar demais a eleição. Mas você pode combinar o voto em lista, como é o sistema alemão, mais ou menos, adaptado à nossa... Tá vendo? Então, eu estou vendo que eu estou bem. Já está dito tudo. E com isso, então, eu encerro as minhas palavras. Bom, mais uma vez, agradecemos a brilhante apresentação do embaixador Celso Amorim e já quero aqui oferecer as minhas apologies pela breve e rápida introdução, porque pessoas como o embaixador Celso Amorim dispensam maiores apresentações. Então, foi importante, enfim, foi importante essa observação. Bom, agora passamos então a palavra, abrimos, né, franqueamos a palavra ao público. Faremos isso da forma como combinamos previamente, 2 blocos de 3 perguntas, e peço a atenção de todos para que façam perguntas curtas, objetivas, para que a gente possa garantir a participação do maior número de pessoas. Tá? Meu nome é Marcos Iannone, eu sou cientista político e faço pós-doutorado na Universidade de Oxford. Ministro, por gentileza, recentemente a própria chanceler do governo Macri considerou que, se for confirmado o afastamento da presidente, isso poderia colocar o Brasil na questão da cláusula democrática do Mercosul, comprometer a participação do Brasil no Mercosul em função da cláusula democrática. Como é que o senhor vê essa questão
a possibilidade disso acontecer e os prejuízos disso para a integração latino-americana. Obrigado. Segunda pergunta. Três perguntas. Segunda. Boa noite, ministro. Essa pergunta eu primeiramente escrevi para a Silvia e para o Otávio, mas também cabe ao senhor que tocou no ponto. Então, tendo em vista o motivo do impeachment ser uma tecnicalidade já praticada anteriormente, a clara falta de governabilidade do governo Dilma antes do impeachment e o processo de impeachment em si ser previsto na Constituição, não seria, então, o caso de, passado o debate de golpe ou não, uma discussão sobre uma reforma política e que preveja, sim, uma maioria na casa para que o presidente seja eleito, para que não haja a interrupção da política como houve no Brasil, que vimos 2015, 2016. Então, como cidadão brasileiro mesmo, você acha que o país estaria aberto a essa discussão? E, como diplomata, você acha que isso conseguiria ser levado à frente? Obrigado. E a última pergunta dessa rodada, ali ao fundo. Deixa eu responder, a gente pega mais duas, porque está longe. Vamos fazer o seguinte, o embaixador pode responder essas duas e a gente faz, então, um bloco de mais duas. Por gentileza. Bem, se você me pergunta sobre a possibilidade de aplicação, eu não vou entrar, volto a dizer, no aspecto legal, mas eu acho que, do ponto de vista prático, político, não ocorrerá. Tem que ser realista, isso não vai ocorrer. Não vejo como o Mercosul, como você amanhã ter uma situação, não quero descrever nem dar exemplos com o nome de pessoas, mas absurda, digamos, nos Estados Unidos, e dizer que o México vai aplicar uma cláusula A, B ou C. Não tem condição. A realidade do mundo é assim, você não vai isolar. Você vê quando tem um pequeno país africano onde há lá uma eventual ditadura, tem dezenas condenando, mas quando é um membro permanente do Conselho de Segurança, ninguém faz nada. E o Brasil aqui na região é mais ou menos isso, quer dizer, então teria um valor talvez moral se acontecesse, mas não teria efeito prático, eu nem vejo que isso vá acontecer, sinceramente. Com relação ao debate sobre impeachment, golpe e reforma política, bom, eu acho que na minha exposição eu já mais ou menos disse, eu acho que eu tenho a minha convicção, mas eu não preciso ficar repetindo ela de 2 em 2 minutos. O que eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento de debate político, na realidade. É isso que está ocorrendo no Brasil. Eu acho que pela primeira vez você vê, desde que aconteceram esses fatos, uma possibilidade real de mudança. Na minha opinião, essa possibilidade seria muito, digamos assim, mais viável e, ao mesmo tempo, mais produtiva se ela viesse acompanhar, digamos, a possibilidade de reversão do que aconteceu, se ela vier acompanhado de um projeto de reforma política, exatamente uma constituinte exclusiva em 2 sentidos. Uma que é no sentido que ela só vai tratar da reforma político-eleitoral e não de outras coisas, porque senão você corre o risco de entrar pena de morte. Também o Brasil você tem que pensar, não, a bancada da bala não é brincadeira não, gente. Né? BBB, né? Como é que chama? Bala, Bíblia e boi. Enfim, então, exclusivamente sobre o sistema político e exclusiva no sentido de que os constituintes estariam impedidos de ser candidatos a outros cargos eletivos, sei lá, por 10 anos, um tempo qualquer que garantisse que eles não estariam fazendo aquilo. Claro que nada disso impede, você pode dizer, não, mas fulano está lá como um laranja para cicrano. Tudo é possível, mas eu acho que também uma constituinte agora, com todos os fatos que ocorreram, as investigações que ocorreram, as pessoas presas e tudo isso tudo vai fazer com que a próxima eleição a moral seja maior. Eu acho, a moralidade, como nós a entendemos, seja maior. O que criaria, e a Constituinte eleita nesse contexto, eu acho que poderia criar algo positivo para o Brasil. E eu acho que, independentemente de ser de esquerda ou ser de direita, e as pessoas conhecem a minha posição, eu acho que o que é preciso evitar é que o domínio seja justamente, eu não quero entrar na política, mas digamos de interesses puramente clientelistas, seja porque são partidos que são formados já com objetivo clientelista, seja outros que são um conglomerado de interesses clientelistas pré-existentes e que depois, digamos, se prestam ao que a gente conhece, o que a gente viu, né? Não preciso também entrar em detalhe. Vamos então ao segundo bloco, a gente tem ali ao fundo. Boa tarde, ministro. Meu nome é Ivan Farber, eu sou
aluno da London Business School, estou cursando um mestrado em estratégia e liderança. Ainda falando de política externa, o senhor comentou em sua apresentação que o país não está pronto para pagar o preço de uma maior abertura econômica e a implicação de acordos bilaterais, né? Por que países como Chile, Peru, México, países asiáticos e até mesmo outros emergentes estão mais preparados para realizar acordos bilaterais, né? E a avaliação do senhor é que nós estamos, o Brasil, menos preparado do que esses países para pagar esse preço em relação à realização desses acordos bilaterais? Posso responder logo? Pode, por gentileza. Não, porque depois eu esqueço um pouco Não, deixa ele dizer, ou me entusiasmo com a outra pergunta, né? Então, e essa aqui eu acho que é uma coisa importante. Primeiro, se me permite, eu não gosto de dizer não está preparado, porque não está preparado parece que você não alcançou aquele nível. Não é o caso. Nem alcançou, não é só o Brasil, nenhum dos membros dos BRICS está em nenhum desses acordos, não é em algum acordo bilateral. Esses grandes que a gente está falando, porque quantas pessoas estão falando acordo bilateral, não é acordo bilateral, é o TPP, é o TTIP ou algo parecido, que possa envolver o Brasil. Então, eu acho que, digamos, o Brasil é uma economia muito mais complexa. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas é uma realidade. Quer dizer, o Brasil produz aviões e produz, e tem, ao mesmo tempo, miséria muito grande em certas áreas, exige políticas sociais afirmativas importantes. Quer dizer, não é um país que pode, de um dia para o outro, digamos assim, abrir mão de uma política na área de medicamentos, que eu mencionei, por exemplo, porque está lá, vá ler, se você leia esse acordo que ninguém leu. Essas pessoas todas que defendem que o Brasil faça parte, não leram. Mas eu li não sou porque eu sou melhor que os outros não, porque eu participei de um painel que eu tinha que ler, então li, né? Então li. Então você vai ver, esses acordos, eles exigem, eles criam exigências que não tem nem sequer no acordo de TRIPS, que nós lutamos para... O acordo de TRIPS, quando foi assinado, foi imposto aos países em desenvolvimento. Ele tinha algumas ambiguidades. O grande mérito que teve a declaração de Doha foi transformar as ambiguidades em flexibilidades. É como se chegasse um juiz e dissesse assim, proclamar, a lei é essa, a interpretação válida é essa. Isso ficou. O TTIP faz tábula rasa disso, inclusive até de uma maneira sutil e um pouco pérfida, eu diria, porque ele utiliza a linguagem. Quem é diplomata, ou quem esteve envolvido em negociação, não precisa ser diplomata, mas quem esteve envolvido em negociação entende essas sutilezas. Por exemplo, em determinado momento, a declaração de Doha diz que todos os países, não são só os em desenvolvimento, can and should fazer tais e tais coisas. O acordo do TTIP diz may and should. É uma diferença muito, aparentemente não é nada, mas may and should, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não, depende de como for interpretar, etc. Isso é uma coisa. Inclui dados de pesquisa, que não tem no acordo de TRIPS, inclui produtos biológicos, a partir de seres vivos que não tem no acordo de TRIPS. Então, nós vamos aceitar isso tudo, temos que saber, porque o Brasil não é um país que possa, digamos assim, eu entendo que um país pequeno, eu não estou desfazendo, isso é uma coisa natural, talvez se eu fosse um país pequeno pensasse da outra maneira, e acho que ele pode pensar, mas um país que não tem capacidade de ter uma indústria farmacêutica, que não tem condições, ele tem que aceitar, ou então se juntar com muitos outros para fazer uma frente comum. Agora, o Brasil não, o Brasil é um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, então não vai negociar qualquer coisa. Gente, eu negociei diretamente, eu vou dizer a vocês uma coisa, porque tem mania, porque o problema da mídia, que eu acho, é que ela não pode ser contraditada. Não tem, hoje em dia, com essas redes sociais, talvez isso tenha mudado um pouquinho, mas diz e repete, como se nós fôssemos contra o acordo Brasil-União Europeia. Mercosul-União Europeia. Quem primeiro falou no acordo Mercosul-União Europeia foi o governo Itamar. Eu era o ministro das Relações Exteriores e eu combinei com o ministro das Relações Exteriores de Portugal, que era Durão Barroso, que depois se tornou comissário. Evoluiu durante o governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, nós negociamos intensamente. Quando chegamos, nunca foi perto, mas chegamos assim, digamos assim, a um quadro conceitual mutuamente aceitável, que na ALCA nunca foi possível, mas com a Europa foi possível chegar, quando o Pascal Lamy era o comissário europeu, a um quadro conceitual mutuamente aceitável.
A oferta que a União Europeia nos fez de, por exemplo, carnes, que interessa tanto lá para os produtores brasileiros, era ridícula, era ridícula. Eu não podia aceitar aquilo, eu estava me vendendo barato e depois perdendo a chance de negociar num outro lugar. E, por outro lado, o que eles estavam exigindo de nós em matéria de indústria era muito grande. Todo mundo se queixa de que o Brasil se desindustrializou. Eu não sei se é bom ou mal, não vou fazer um juízo de valor. Mas eu posso fazer uma afirmação com certeza. Se o Brasil assinar um acordo com as cláusulas que tem, vai se industrializar muito mais rápido. Isso eu posso garantir. Como é que faz para evitar isso? É uma coisa mais complexa. Então, eu não acho que é uma questão de estar preparado. A China está preparada, a Rússia está preparada, a África do Sul, a Índia está preparada. Nenhum deles assinou. Nenhum deles assinou. Porque exigem coisas que países pequenos não têm alternativa. Não tem alternativa. Esse era um dos problemas da ALCA, que nós tínhamos muitos países que aceitavam cláusulas que o Brasil não poderia aceitar. Essa é a minha visão a respeito de outros. Bom, agradeço mais uma vez. Pela questão do tempo, a gente vai ter que encerrar a brilhante apresentação e participação do embaixador Celso Amorim aqui. E acho que estamos todos muito satisfeitos com o que ouvimos e com o que debatemos aqui nessa conferência. Quero agradecer mais uma vez o embaixador Celso Amorim e dizer que, com muita honra, a gente o recebe aqui no Brazil Forum UK. Obrigado. Obrigado.